Um irmão que tem nos acompanhado aqui nos vídeos, e ele fez a seguinte pergunta: Pastor, como que eu posso deixar da ira, da, da raiva, de vários pecados que ainda tenho na minha vida? E eu já declarei o Senhor Jesus como Salvador. Como faz para ser crucificado? Meu irmão, meus irmãos, para todos nós não fazemos nada para ser crucificado. O Senhor Jesus Cristo já fez o bastante, já fez o tudo, o suficiente para sermos crucificados. O que ele fez? João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quem são esses todos? Todos pecadores perdidos. Todos. E quem nos conduziu a Cristo para que pudéssemos ser crucificados foi o Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 6:44, ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Portanto, quem nos conduziu a Cristo foi o Pai. E o Senhor Jesus Cristo aceitou esse mais vil pecador condenado. Por quê? Porque quem estava trazendo a Cristo ali na cruz era o seu Pai. O Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra cumprindo a missão do seu Pai. Ele abraçou a missão do seu Pai. E o Pai, em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer no Senhor Jesus, for unido ao Senhor Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde fomos unidos? No corpo de Cristo na cruz. Acabei de dizer, o Senhor Jesus dizendo, quando for levantado da terra, o Senhor Jesus foi levantado da terra em 3 ocasiões. Nessa ocasião, foi lá na cruz. Fomos crucificados com ele. E em João 10:9, a palavra do Senhor de Jesus Cristo dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e alcançará a pastagem. Entrará pelo corpo de Cristo na cruz, o lugar do nosso batismo, o batismo de morte. Porque fomos atraídos, Cristo nos aceitou para nos fazer morrer para a vida escrava do pecado e também dos pecados. Entrará e sairá e alcançará pastagens. Nós fomos colocados, batizados, incluídos, entrando pelo corpo de Cristo na cruz e saindo, entrará e sairá, saindo pela ressurreição. E aí nós vamos ter pastagens, sendo ovelhas com condições de ouvir a voz do seu bom pastor e atender. Como? Primeiro, meus irmãos, primeiro é a obra da regeneração. Ser nos tornados novas criaturas. O Senhor Jesus disse em João 3:3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Temos aqui nesse canal um vídeo chamado Convite para um congresso sobre o assunto do novo nascimento aqui
no estado de São Paulo, entre a cidade de Sorocaba e Salto de Pirapora, no acampamento VIPES. Se você quiser pesquisar, acampamento VIPES, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Vocês são nossos convidados. Nós vamos tratar desse assunto do novo nascimento, todo aquele tempo. Voltando lá. Como, a pergunta do irmão, o que eu faço para ser crucificado com Cristo? Não tente, porque você não consegue. Jesus já fez. Ele já te atraiu. Você precisa saber disto, para que você possa crer. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação. E esta pregação, o assunto é Cristo, é a obra de Cristo. Em João 4,34 ele diz, o Senhor Jesus Cristo diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A missão do Pai, Jesus Cristo veio espontaneamente, voluntariamente, amorosamente, executar o plano do seu Pai, que tornou o plano dele para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que for unido e foi conduzido por um arrependimento, que o Espírito Santo revelou essa pessoa que ele era, porque o Espírito Santo que revela para nós, em João 16, 8 e 9, ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. A priori, nenhum de nós cremos. Se nós estamos crendo, é porque nos foi puro dom de Deus. A dádiva, o dom, o presente de Deus, a fé, para que pudéssemos crer que fomos crucificados. Mas aí a pergunta, mas como eu vou deixar ainda da raiva, ainda de alguns pecados? É o andar com o Senhor. Andar em espírito. Gálatas 6:15. Gálatas 5:16. Andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ande em espírito. Receita do Senhor. É pelo Senhor, não é por você. Nós não conseguimos. Ande em espírito. Ande. Caminhe. Seja caminhado. E encaminhado. Exatamente, Gálatas. Estou conferindo aqui Gálatas 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da sua carne. Anda em Espírito. Mas sem quem tem condições de andar em Espírito? Só aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Novo nascimento, crendo na sua morte e na sua ressurreição, juntamente com o Salvador. Você já creu que você já foi crucificado com Cristo? Você. Talvez você tenha crido que Jesus morreu por você. É verdade. Ele morreu por você. Mas ele fez com que você morresse juntamente com ele. E ressuscitasse juntamente com ele uma nova vida. 1 João 5,11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deu, presente, nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E só tem quem tem o Filho de Deus é aquele que recebeu a vida do Filho de Deus na ressurreição, juntamente com o Salvador. Nós perdemos a nossa vida de condenação quando fomos crucificados com Cristo. Olha que beleza, que maravilha de amor de Deus, de justiça de Deus. Ele, Deus o Pai, nos justificando pela justiça do Filho.
porque a nossa justiça não nos justifica. Mas depois é uma caminhada. Ira, indignação, tudo isto é sermos transformados, sermos santificados pelo Santo habitando em nosso espírito. Andando agora, o salvo, o regenerado, andando em espírito. Porque antes nós éramos carnais. Nós obedecemos a nossa carne. Olha com a descrição de Efésios 2. Efésios capítulo 2, ele diz assim: Efésios capítulo 2, nos quais, versículo 2, nos quais andastes outrora, passado, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí versículo 4 é lindo. Mas Deus, gosto disto, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Não foi isso que eu falei? Nós ganhamos vida de Cristo quando fomos ressuscitados juntamente com Cristo. O Pai ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, mas juntamente com ele nos ressuscitou. E ressuscitou todos aqueles que creram, que foram crucificados com Cristo. Você vai ficar naquela Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou. Isso é verdade. Mas a verdade é em você, que você foi crucificado com ele, que você foi ressuscitado juntamente com ele, ganhando uma nova vida. É aí que começa a nossa caminhada. Depois ele vai nos transformando de glória em glória, de Cristo mais Cristo. Andai no Espírito Santo e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque o Espírito Santo luta contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5,17. Dentro de nós ainda há uma luta entre a nossa natureza humana, não mais a natureza pecaminosa, porque ela foi crucificada com Cristo. A Bíblia chama de velho homem, que é o corpo do pecado. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre o corpo do pecado, a interpretação de Romanos 6,6. Ganhamos uma nova vida para um novo viver, a vida de Cristo. Não sou mais eu que vivo. Gálatas 2,20. Não sou mais eu que vivo, meu eu pecador, meu eu condenado, não mais. Ele foi crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo neste corpo, nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, pela minha união com o Filho de Deus e pelo Filho de Deus, esse Filho que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é maravilhoso? Você já foi alcançado? Quem já foi alcançado ouvindo um vídeo desse, ele estará sendo renovado, fortalecido. E cada vez mais o Espírito Santo vai trazendo no nosso interior, no interior daquele que já foi feito nova criatura, o renovar. Renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus,
que é Romanos 12, 2. No 1 ele diz, não conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Nós estamos sendo transformados pela renovação de uma mente. Já foi regenerado, mas ainda nós precisamos continuar. Por quê? Porque Paulo diz as insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não é vitória, mas a vitória de Cristo lá na cruz. Destruiu todos os nossos inimigos. E nos destruiu também, porque nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Mas agora fomos transformados, fomos regenerados e estamos sendo transformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Vida de santidade, de arrependimento, de comunhão com o Senhor, de ter prazer nas coisas espirituais, de ocupar o nosso tempo, a nossa mente, a nossa vida para a glória de Deus e deixar das coisas daqui deste mundo. Lá em Colossenses 3:3 ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Faça seu comentário.